Bem-vindo, artista! Tudo bem? Hoje vamos falar sobre linguagens de programação. Uma linguagem de programação é um conjunto de instruções e regras que os humanos descrevem para que um computador possa compreender. As linguagens de programação nos fornecem códigos para que conseguimos conversar, digamos assim, com o computador e ele execute tarefas que a gente precisa que ele execute. Então, basicamente, uma linguagem de programação é a ponte entre o raciocínio lógico do desenvolvedor e o computador. Existem três tipos de linguagem de programação: as linguagens interpretadas, as linguagens compiladas e as linguagens pré-compiladas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Em linguagens interpretadas, existe um sistema que vai ler os códigos que você digita e vai interpretar. Então, tudo que você vai fazendo ali no seu código, vai mudando o seu código, o interpretador, que é um sistema, ele vai ler o seu código, entender e vai passar essa instrução para o computador. Já em linguagens compiladas, quando você descreve o seu código, você tem que compilar ele, ou seja, você tem que transformar esse seu código, que só você entende, o computador não entende, em binário, né? É um programa que o computador entenda. Então, essas linhas de código que você digitou vão ser todas transformadas em linhas de códigos binários, onde o computador vai conseguir entender. Então, para isso, existe um compilador, que é um sistema também, que a gente compila o nosso programa, ele transcreve o que a gente digitou em um ponto executável. E aí, esse executável, você joga ali no sistema operacional e executa, e ele faz o que está lá programado para ser feito. E as linguagens pré-compiladas? As linguagens pré-compiladas são linguagens de programação que elas não transformam o código que você fez em um arquivo que o computador consegue já entender de cara. Eles usaram uma grande sacada aí. Isso começou com o Java. Eles precisavam fazer uma linguagem de programação que rodasse em qualquer dispositivo. Então, você descrevia o seu código ali em Java, você compilava esse programa seu e ele gerava um arquivo .o. Esse arquivo .o, ele é um programa pré-compilado. Então, se você tivesse, por exemplo, usando o Windows 7, você iria no seu Windows 7 instalar o JVM, né, que é o Java Virtual Machine, e ali você iria colocar esse programa que você está querendo executar. O JVM interpreta o que está dentro ali do .o e passa essas instruções para o Windows 7. Então, se você fosse utilizar esse mesmo sistema no Windows 10, no Windows 11, bastava você instalar a JVM para aquele sistema operacional. Então, ali o seu código-fonte iria funcionar em qualquer uma das versões do sistema operacional Windows, por exemplo, porque o JVM que faz essa interpretação do que você fez ali no seu código com o código da máquina. E por isso Java falava que roda em bilhões de dispositivos, porque eles tinham o JVM, né? Essa Java Virtual Machine, para tudo quanto é dispositivo. Então, o Java veio com essa proposta de rodar em qualquer dispositivo. O C# usa uma abordagem semelhante ao Java. Ele tem um código que é compilado em CIL e o resultado é armazenado em assemblies, né? .dlls e um ponto executável. Esses arquivos não são diretamente executados pelo sistema operacional. Então, ele usa o .NET Runtime para executar o que você descreveu. Então, ele é pré-compilado também. E as linguagens de programação ainda possuem três diferenças. Existem linguagens de baixo nível, médio nível e alto nível. A linguagem de baixo nível é como se você estivesse falando a língua nativa do computador. São linguagens muito complexas para poder desenvolver. Então, nós podemos exemplificar aqui como linguagem de baixo nível o Assembly. As linguagens de médio nível são linguagens que possuem uma sintaxe que a gente, ser humano, compreende. A gente vai determinar ali, né, digitar linhas de códigos compreensível para a gente.
porém elas ainda te dão uma proximidade com o hardware. Você está trabalhando quase que no hardware. Você só tem um interpretador depois, né, um compilador que vai transformar o seu código para um código que a máquina vai compreender. E temos também as linguagens de alto nível. As linguagens de alto nível, normalmente, elas possuem uma forma de você desenvolver que ela é muito mais próxima ao nosso linguajar cotidiano. Então, nós descrevemos uma coisa ali sem se preocupar tanto com hardware. Será que isso aqui está ficando na memória? Né? Eu precisei guardar um espaço na memória para me utilizar. Acabei de utilizar, eu preciso ir lá limpar esse espaço da memória que eu armazenei. Eu preciso ficar me preocupando com hardware, eu não preciso ficar me preocupando. Então, as linguagens de alto nível, elas já vão fazer muitas coisas por nós. Essa preocupação com hardware, ela fica um pouco isolada. Então, essa é basicamente a diferença entre esses tipos de linguagem. Vamos exemplificar aqui só para ficar mais compreensível, né? Então, uma linguagem de baixo nível conversa praticamente ali direto com o hardware ali, né? Já uma linguagem de médio nível, você descreve comandos que são compilados e vira um programa que ele é interpretado pelo computador ali, né? Completamente interpretado pelo computador, porque o seu código virou um código de máquina. Já linguagens de alto nível, normalmente você vai ter um interpretador, você vai ter um software intermediário para que lide com o hardware. Então, esse software, normalmente, ele vai prever certas falhas que a gente vai digitar ali nos nossos comandos e vai impedir que isso aconteça, ou vai tratar certas situações para nós, né, sem que a gente nem saiba, né, ou com certeza a gente vai saber porque a gente vai estudar sobre isso e a gente vai conhecer alguns macetes que fizeram, né, para que você não se preocupe muito com hardware. Por enquanto nós vamos falar só assim, mas ao decorrer do tempo, quando a gente for falar sobre C#, Java, a gente vai ver que existe uma coisa chamada Collect Garbage, né? Então, quando a gente aloca um espaço na memória, a gente não precisa lá desalocar esse espaço na memória, porque o Collect Garbage vai lá fazer isso pela gente. Só que o bom de você conhecer uma linguagem de médio nível é porque você fica esperto para esse tipo de coisa, e quando você vai para uma linguagem de alto nível, ela se torna tão simples de você fazer, porque ela faz tanta coisa por você, que você fica assim, nossa, mas é fácil assim? Então, por isso, nessas videoaulas, nós vamos trabalhar com uma linguagem de médio nível, que vai ser o C. Então, o C hoje é a base de diversas linguagens de programação que estão aí no mercado. Então, você entendendo bem, né, o funcionamento do C e como funciona esse cuidado que você tem que ter com hardware, quando você for para linguagens de alto nível, você vai observar que normalmente você não precisa ter esse cuidado com hardware, mas você precisa ter cuidado sim. Se você não fizer a coisa certa, você vai ter problemas de performance, você vai ter problemas de sistema travando, porque você está alocando espaço na memória e não está desalocando. Em certos momentos é preciso você fazer isso, até em linguagens de alto nível. A base de conhecimento vai ser o C. O C++ é a extensão do C. Ele foi feito para trabalhar orientado a objeto em C. Nós não vamos chegar a ver C++, que eu acho que não há necessidade. A gente vai pegar só o C mesmo, estudar ele direitinho, estudar como funciona a abstração de dados, como funciona tipo abstrato de dados, como funciona uma lista, uma fila, entre outras tantas coisas que nós vamos ver aqui. E a partir disso, a gente vai estar vendo outras linguagens, como o C#, podemos ver um pouquinho de Java, né? Vai depender do que a galera aí quiser. Então, na próxima aula, veremos como instalar as ferramentas necessárias e vamos começar a fazer o nosso primeiro programa. Vem comigo, programar é arte. Valeu!